Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais aqui um episódio do Mar de Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores frequentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje e vamos falar sobre como ter dinheiro suficiente para pagar as despesas básicas e funcionários na sua ONG. Pessoal, quero falar para vocês que hoje eu estou num momento aqui de um espaço meio que meio que não programado, né? É um espaço aí que a gente está tendo, que a gente conseguiu fazer a nossa live hoje. Então, eu vim aqui falar com vocês desse espacinho para não deixar vocês aí sem a nossa live de hoje. Então, vamos começar a nossa live. Então, desculpa aí pelo nosso cenário, mas na próxima live o cenário vai ser melhor. Então, gente, hoje eu vou estar falando para vocês desse tema, que é um dos maiores problemas que fecham as ONGs e, claro, a falta de recurso que você tem hoje aí na sua organização. E por isso que você está tirando o dinheiro do seu próprio bolso. Então, fica nessa live até o final para você entender como resolver essa situação e começar a captar recurso dentro da sua organização. Então, vamos que vamos. A primeira pergunta, né, que todo mundo pergunta aí é: Débora, você está falando aí sobre como ter recurso do projeto social, esse negócio de conseguir recurso para pagar despesas básicas e também pagar funcionário. Que negócio é esse que você está falando? O que são realmente essas despesas básicas que eu tenho dentro do projeto social? Então, pessoal, despesas básicas é o que mantém realmente a organização funcionando. É tudo que você gasta dentro do projeto social para você fazer sua aula de música, para você fazer seu teatro, para você fazer sua educação física, para você fazer seu futebol, para você ter aula de reforço escolar. Então, tudo que acontece dentro da organização, no seu dia a dia, é o que faz a sua ONG funcionar, são realmente as despesas básicas. Então, é muito importante que você entenda que você precisa de luz, que você precisa de água, que você precisa de internet, que você precisa pagar o aluguel, que você precisa de material de limpeza, que você precisa de um contador, que você precisa de salário para pagar os funcionários. Então, isso é despesas básicas do seu projeto. Então, tudo que faz o projeto funcionar é a sua despesa básica, porque é o básico para o projeto funcionar. Então, você precisa entender isso do fundo do seu coração, que despesas básicas é tudo que mantém o projeto funcionando. Então, quer dizer o quê? Que é você pagar luz, água, telefone e sim pagar os profissionais que vão estar dentro do seu projeto social. Legal? E aí vem uma pergunta que fizeram para mim na internet, eu não respondi, mas eu vou responder, tá? É a ideia. Quanto de dinheiro eu preciso para minha ONG funcionar? Então, pessoal, eu não posso responder isso para vocês, tá? Por quê? Porque depende do tamanho da sua ONG. Depende do seu gasto. Depende realmente quanto que você está gastando mensalmente na sua organização. Eu não posso dizer que R$ 5.000 é pouco, eu não posso dizer que R$ 5.000 é muito, eu não posso dizer que R$ 1.000 é muito para o teu projeto social, porque eu não tenho esse poder. Somente quem tem esse poder é você. Então, assim, o ideal realmente é que você calcule todos os custos fixos mensais de dentro da ONG. Tudo que você precisa para fazer a ONG funcionar, tá? Isso pensando também, tá? É sem contar, tá? Sem contar seus projetos extras. Então, eu quero que você calcule tudo dentro do seu projeto social. Então, por exemplo, para a ONG funcionar oficialmente, tá? Eu tenho que pensar qual o valor da luz, qual o valor do aluguel, qual o valor da internet. A gente tem aqui os voluntários aqui, porque eu, por exemplo, eu sou uma profissional no projeto social, eu dedico 24 horas para o projeto. Então, se eu fosse pagar um administrador, e que eu seria essa administradora, tá? Porque eu já faço isso, então eu, em vez de tirar dinheiro do meu próprio bolso, eu também quero me colocar ali, ganhando recurso para manter o projeto acontecendo. Então, uma administradora. Então, pensando ali por baixo, fazendo esse cálculo aqui que eu estou fazendo junto contigo, que é custos fixos, mensais. É quanto eu desejaria realmente para o projeto acontecer. Mas se hoje eu não tenho condição de ter pessoas realmente eu pagando por elas, mas qual é o custo? Luz, água, telefone, aluguel, material que eu tenho que comprar, material de limpeza, material de escritório, quanto isso custa, tá? Mensalmente. Então, vamos pensar, esse custo mensal dentro do projeto, contando tudo bonitinho, eu gasto R$ 4.000. E eu estou pensando nisso também nas despesas
que as pessoas me dão. Então, por exemplo, os lanchinhos das crianças. Eu tenho um patrocinador que dá um lanchinho todo dia para as crianças. Mas se eu não tivesse essa pessoa, como ficaria? Então, eu tenho que colocar ali o que seria esse custo aí ideal para dentro do meu projeto social. E pensando agora também nas pessoas que eu estaria pagando para fazer o projeto acontecer de verdade. Então, oficialmente, custo ideal. Tudo bonitinho, contagem direitinho, precificando tudo, custo ideal. Custo hoje, que na verdade é o que eu preciso, que eu não precise tirar dinheiro do meu próprio bolso, é o real hoje, neste exato momento, fazendo todas as contas, luz, água, telefone, aluguel, internet, tudo bonitinho, é de R$3.000. Então, oficialmente, pensando hoje, quanto eu preciso é de R$3.000. Mas, se fosse realmente pagar os profissionais que estão aqui, dando o tempo e sua habilidade para o projeto, e que seria muito importante as pessoas estarem ganhando, porque elas iriam estar focando-se em tudo para o projeto social, eu colocaria aqui o ideal, o certo seria ter R$8.000. Então, hoje, com o que eu tenho, já dá para sobreviver, eu não morro de fome, não tiro dinheiro do meu próprio bolso, R$3.000. Mas o ideal era captar R$8.000 que eu poderia pagar a recepcionista, eu poderia receber um salário realmente tendo como profissional da organização, sendo uma profissional, conseguiria ganhar. Então, eu pagaria um salário para mim, para a recepcionista, para a garota da limpeza, que vem aí 2 vezes na semana. Eu só pago ela 1 vez por mês, então se ela viesse 2 vezes por semana, ela poderia fazer o troço direitinho. Então, eu conseguiria ali ter R$8.000, era o meu ideal, tá? Para a gente viver plenamente no projeto. Mas se eu pudesse ter mais, eu conseguiria ter mais, e realmente a gente poderia pagar todo mundo direitinho. Essa é a realidade. Então, quando você me pergunta quanto que eu preciso de dinheiro dentro do meu projeto social, gente, isso vai depender de você. Porque realmente tem projeto que gasta R$1.000 por mês, sim, não tira R$1, porque tudo que ele bota ali no papel bonitinho é R$1.000, e tem o ideal que seria o quê? Se eu gastasse, se eu não precisasse de ninguém, se eu não ficasse implorando, se eu não tivesse patrocinador, se eu não tivesse parceiro, seria aí R$5.000. Hoje, no meu projeto, fazendo as coisas acontecer direitinho, mas não tem R$3.000. Se tivesse o ideal, realmente, pagando as pessoas tudo direitinho, seria R$8.000. Então, na verdade, eu não posso dizer para você aprofundadamente qual é o seu valor real, porque isso vai depender de você tendo conhecimento nos seus custos fixos mensais. Então, tudo que você coloca aí no papel, que faz a ONG funcionar, você vai fazer esse cálculo e vai falar, eu preciso realmente, por mês, de R$3.000. E aí eu vou atrás desses R$3.000. Legal? E aí vem... Claro que é muito bonito eu falar isso para você e você falar para mim a mesma coisa. Ai, Débora, acho muito lindo. Eu já tentei fazer tudo isso que você está me falando, mas eu não consigo, sabe? E aí vem a ideia. Por que você comete erros? Tá? Por que você comete normalmente esses erros de não conseguir pagar as suas contas e de você não entender realmente como ter esse recurso mensal dentro da sua ONG? O primeiro ponto aí que faz você não ter recursos para pagar as contas da sua ONG é você o tempo todo pedir dinheiro, tá? E é no sentido emergencial. É aquela ideia, tem que pagar luz, tem que pagar água, você não pensa nisso. Você quer o tempo todo pensar na sua atividade fim, que realmente é muito importante, que a gente está envolvendo, a gente resolver o problema social que a gente está lendo. Claro que eu quero melhorar o ensino dessas crianças para que elas tenham uma educação de qualidade e possam ter um futuro melhor. Óbvio que eu estou pensando nisso. Óbvio que eu estou pensando nesses idosos que estão em casa, parados, doentes, e eu estou aqui no meu projeto tratando desses idosos, dando uma atividade cultural, trazendo atividades de saúde para que ele tenha uma qualidade de vida. Também, perfeito, você tem que pensar nisso também. Porém, todavia, você não tem que pensar só na atividade em si, de fazer atividade para o beneficiário. Porque pensa bem, gente, se não tiver luz, não tiver água, o projeto não abre. Nunca ninguém parou para pensar nisso, certo? Nunca ninguém parou para pensar. Mas essa é a realidade. Então, quando você diz, gente, eu preciso de ajuda porque a luz está vencida, porque a água está vencida. Ah, meu Deus, a água está vencida, a luz está vencida, as pessoas não querem contribuir. Mas qual foi o momento que você pediu recurso? Não teve. Então, na verdade, você pede de forma errada. Você pede na hora que o negócio está pegando fogo. Então, pedir ajuda para a hora emergencial, gente, isso não é bom. Então, você nunca vai ter recurso realmente para arcar com todos os custos da sua organização, porque você só pede recurso na hora que você precisa. E a ideia é, você precisa o tempo todo, porque existe água, existe luz, existe conta de internet, existe aluguel. Então, o tempo todo, existe um custo fixo na instituição. Porém, todavia, você só pensa nesse custo fixo na hora que você está com a conta vencida ou com a conta para vencer. Então, erro número 1, pedir recurso só na hora emergencial, só quando a conta já está vencendo ou já está vencida.
Segundo erro aí que você comete dentro da sua organização e faz você não ter recurso para pagar as contas da sua ONG, é você depender de um único doador. Ah, eu tenho parceria com o poder público, eu tenho parceria com a administração pública. Tipo, tá tudo certo. A gente tem recurso. Aí acontece o quê? O que acontece direto aí quando recebe recurso público. Atrasa. Atrasa, gente, é o normal. Atrasa. Aí acontece o quê? A pessoa vai com todo o coração do mundo, fala para as pessoas, gente, o recurso está atrasado. Ai, meu Deus do céu, a conta venceu. Ai, eles estão muito irresponsáveis com a gente, porque não passou o recurso no período certo. Aí fica esse desespero. Aí o que acontece? Você só tem uma fonte de recurso, que é a administração pública. Ou é um patrocinador. E a ideia é, gente, não pode depender só de uma única fonte de recurso. Porque se acontecer isso, um atraso de repasse, ou se ela cancelar a parceria com você, você perde a possibilidade de pagar as suas contas no momento certo. E aí acontece o quê? Ai, meu Deus, eu preciso de ajuda. Ai, meu Deus, os cachorros estão sem comida. Ai, meu Deus, não tenho conta para pagar a luz. Ai, meu Deus, o projeto vai fechar hoje, a gente não tem dinheiro para pagar. Ué, gente, por quê? Porque você só depende de uma única pessoa, de uma única fonte de recurso. Então, o erro de você não ter recurso recorrente no teu projeto social e que você não consiga pagar as despesas básicas é porque você só depende de uma única fonte de recurso. Mesmo que essa única fonte de recurso pague suas despesas básicas. Mas depender dela é um problema para você. Outro erro que eu vejo, gente, outro erro assim absurdo, que você tem que parar e começar a pensar. Gente, é separar o que é custo fixo e o que é de projeto. O que é isso, Débora? Normalmente, quando a gente passa num edital, tá? Ou consegue um recurso da administração pública, ou uma lei de incentivo, alguma coisa, ou uma emenda parlamentar, normalmente, eles não cobrem esses custos fixos de aluguel, de luz, de água, de telefone. Não existe isso. Eles pagam o quê? O material, eles pagam os profissionais, eles pagam alguns instrumentos, eles fazem alguma reforma dentro do espaço, mas essa coisa de luz, água, telefone não acontece. E aí vem o quê? Ah, mas aí o professor está sendo pago, mas a luz ninguém pensa. Gente, mas a luz a gente tem que pensar. E aí é a ideia, se não pagam a luz, a água, o telefone, você tem que correr atrás para outra coisa. Mas na verdade, gente, o projeto é uma coisa só. O projeto não é só pagar o professor. O projeto não é só comprar o material para a atividade. O projeto não é só ter o computador para a atividade de informática. Não é isso. O projeto é um todo. Não se esqueça. Se não pagar a conta de luz, não existe aula de informática. Se não pagar a conta d'água, não vai existir aula de informática, porque as crianças não vão ficar dentro do projeto, que é contraturno o dia inteiro, sem beber água e sem ir ao banheiro. Então, não tem como você dividir, porque não se deve separar, é uma coisa só. E mesmo que você fale para mim, mas Débora, mas o edital que a gente passou, eles não vão marcar com as despesas básicas. Tudo bem! Então, é sua obrigação de captar recurso para essas despesas básicas. Entendeu? Não é você ficar só dependendo deste edital ou desta parceria. Vai atrás para pagar as despesas básicas. Por quê? Porque as maiores despesas já estão sendo custeadas. Luz, água e telefone, sei lá, tudo bem, pode ser tudo essas três contas juntas, pode se dar uns R$2.000, mas você consegue captar se você souber captar. Tá? Ok, Débora, tô entendendo. Mas assim, sabe como é difícil as coisas, né? Tudo muito complicado, a gente tem que fazer outras coisas, a gente não tem tempo para pensar nisso. E aí é que vem. Você coloca essas desculpinhas aí. Você sempre coloca pedras no meio do caminho para se esforçar. Você sempre coloca a culpa nos outros para não ter o recurso. Você sempre cria o quê? Não dá para fazer. Não tem como fazer. Ah, eu sou vítima do sistema. Você começa a criar desculpas para que você não consiga fazer aquilo que você se propôs a fazer, que é fazer um projeto legal, ter resultados, porém pensando em todas as despesas que você tem que pagar. Entendeu a ideia? E aí vem o contexto. Não, Débora, não é assim, não. É verdade. E eu sei que é verdade, você sabe que essa é verdade, mas você acredita que você é vítima do sistema. Mas vamos lá. Por que eu falo para você que você é vítima do sistema? Porque a pessoa fala o quê? Ah, ele está pagando os profissionais. Ele está pagando o material de limpeza, ele está pagando a alimentação, mas ele está pagando tudo para fazer a atividade acontecer, para que eu tenha um objetivo fim relacionado às crianças, aos nossos beneficiários. Eles não estão pensando em pagar luz e água e telefone.
Tá certo. Tudo bem. Mas você tem que começar a mostrar para o patrocinador, tá? Você tem que mostrar isso para o patrocinador. Você tem que mostrar isso para a sociedade. Que pagar a conta de luz, que pagar o aluguel, que pagar a água, que pagar o telefone, faz parte do impacto. Gente, isso é importante. Você tem que explicar que sem luz, sem água, não tem aula. Não tem aula de balé, não tem aula de informática, não tem aula de futebol, não tem aula. Porque o teu espaço precisa de luz para acontecer. Você precisa pagar o aluguel para que as atividades aconteçam. Então, você precisa mostrar para a pessoa que é importante que você tenha luz para ter o computador, que você tenha luz para continuar a geladeira funcionando, para você ter os alimentos para o lanche dessas crianças. Então, você precisa mostrar a importância de ter a luz, a água e o telefone e o aluguel para o teu projeto. E que você precisa pagar essas contas. E por isso que você está indo atrás de recurso. Entendeu? As pessoas não vão pagar oficialmente a luz. Mas esses custos que eu estou dizendo para você aqui, eles são necessários para você atingir o seu objetivo. O problema é que você não fala para as pessoas isso. Então, você tem que começar a falar a partir de hoje. Porque aí as pessoas vão entender que você tem esses custos fixos e por isso que as ações do projeto estão acontecendo. Não é só as crianças que estão lá, não é só as atividades realmente de futebol, de capoeira, de informática, de reforço escolar, que é o principal, entendeu? Existe alguma coisa antes para que aquilo aconteça. Segundo erro aqui não, segunda desculpinha que você dá é: Débora, eu só consigo apoio para pagar os professores. Eu não consigo apoio para pagar a luz, água e telefone, entendeu? Já escutei isso direto. E aí, mais uma vez, você pode incluir uma porcentagem para esses custos dentro do projeto. Você pode fazer isso. Na hora que você escrever um projeto, você for pedir um patrocínio, você pode colocar isso. Olha, eu gostaria de incluir 10% dos nossos custos fixos para fazer atividade dentro da organização. E aí você pode incluir, gente, ó, eu vou botar a luz aqui. Essa luz aqui ela é fundamental. O aluguel, a água, a gente consegue enquanto patrocinador, a gente consegue captar recursos para acontecer, mas vocês podem custear pelo menos a luz do nosso projeto. E aí, contando aqui, tipo, 10%, 5% do total dos 10 mil reais que você vai me dar, eu vou arcar a despesa da luz, ou eu vou arcar com a despesa da internet, porque vai estar relacionado com as atividades da instituição, que é a aula de informática, que é a questão do reforço escolar, e aí a pessoa fala, tudo bem, legal, tu pediu 10%, não é tudo dentro do projeto. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, pessoal, para ver se entra um pouquinho mais de luz. Como eu falei, eu estou no espaço improvisado, tá, gente? Vai melhorar depois. Então, assim, você passa a dar uma posição diferenciada para o seu patrocinador. E ele passa a entender o contexto. Entendeu a ideia, pessoal? Terceira desculpa aí que você deve estar falando para mim, que eu acredito que quando a gente fala, eu falo muito que a gente precisa fazer as ações tradicionais de captação, que é vocês sim fazerem eventos para a comunidade. E aí você vai falar, a minha comunidade é pobre. A minha comunidade não tem dinheiro, as pessoas não podem ajudar. Eu sei disso que você está aí falando por dentro e você já falou para si mesmo. Não tem como eu fazer ações para minha comunidade. Eu não vou fazer um brechó porque as pessoas não vão comprar. Eu não vou fazer um bazar porque as pessoas não vão comprar. Eu não vou fazer um almoço porque as pessoas não vão participar. Você fala isso que eu sei. Mas, porém, todavia, mesmo que seja um pouquinho assim, gente, a pessoa tem recurso. A pessoa tem. Por que ela tem? Porque ela tem Netflix, ela tem celular, ela tem o quê? Cabelo, bota sempre um cabelo bonito, faz umas tranças bonitas, ela sempre está de unha feita, ela toma uma Coca-Colinha, ela toma lá uma cervejinha. Então, assim, de onde sai esse dinheiro? Então, ela não tem capacidade de doar 10 reais para o teu projeto. 10 reais que eu estou te falando. De contribuir 10 reais, de falar, poxa, eu vou contribuir com 10 reais para o projeto, porque eu sei que vocês precisam, eu vou comprar sim a rifa de 5 reais, eu vou fazer tal coisa. Você acha realmente que a pessoa não tem recurso? Claro que tem. A diferença é que ela não vê prioridade do teu projeto social. Porque ela está ganhando tudo mesmo, para que eu vou me esforçar para dar alguma coisa para aquele projeto, gente? Está chorando demais. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de benefício. Ele gosta de benefício, ele gosta de sempre estar na frente, ele gosta de estar ali comendo a cereja do bolo. Só que o problema todo é que ele não enxerga que essa cerejinha do bolo é alguém que faz. Ele não enxerga isso.
Mas quando a pessoa faz parte desse contexto, ela está ali num espaço colaborativo, é que isso é o teu projeto social, um espaço colaborativo em que todos juntos podem fazer um espaço diferente, ela vai passar e falar, poxa, eu vou contribuir sim com a rifa, eu vou sim contribuir com R$10. Por que eu vou contribuir com R$10? Porque meu filho tem aula de capoeira, meu filho tem reforço escolar, meu filho tem lanche, meu filho tem várias atividades, ele está no projeto de segunda a segunda, tá? É de segunda a sexta, contraturno. Qual é o custo desse menino lá no projeto? Cara, eu posso trabalhar, eu posso ficar em casa de pé no alto vendo minhas séries, enquanto o projeto está com ele, R$10 por mês não vai fazer diferença para mim, não vai cair meu braço, eu não vou deixar. Mas não, você fica o quê? Mas o projeto é de graça. A coitada da pessoa não tem dinheiro para doar, que não sei o que lá. Você coloca isso na cabeça da pessoa. E aí ela acredita nisso, mesmo ela tendo recurso para dar para o projeto. E eu estou dizendo, eu não estou cobrando nada para ninguém. Eu estou falando de uma ajuda colaborativa. Porque se fosse cobrar alguma coisa, você poderia falar, olha só, tudo que a gente faz aqui no teu projeto social com o teu filho, R$300 ia ser uma cobrança bem legal. E a partir de hoje você vai pagar R$300, como se fosse uma mensalidade escolar. Aí eu tô falando de cobrar, e eu não tô te pedindo cobrar. Eu tô te pedindo uma colaboração. Legal? Então, para de criar desculpas dizendo que o pessoal não tem dinheiro, que o pessoal não dá dinheiro, que o pessoal não quer ajudar, porque, na verdade, você está causando barreiras e faz com que você não capte recursos dentro do seu projeto social. Legal? Então, vamos dar continuidade. Gente, para que serve, tá? Esses recursos captados para a ONG? Porque isso é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, Débora, mas aí eu falo que eu vou pedir recurso para a ONG, eu vou pedir recurso para a ONG, mas as pessoas não entendem para onde vai o recurso. Se você mesmo não sabe para onde vai, fica difícil de você falar para o outro. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é para onde vão os recursos captados? Por que você está captando recurso para o teu projeto social? Se você não falar isso, fica difícil. Então, por isso que eu falo para as pessoas que é importante você ter clareza social. É você entender o seu projeto, é você entender a sua missão, é você entender o seu propósito, é você entender os custos do seu projeto, é você saber se comunicar da forma correta, é saber o que o doador quer da organização. Então, por isso que eu falo sobre clareza social. Então, quando eu digo para você, para que eu capto recurso para o meu projeto social, eu vou dizer, gente, eu capto recurso porque eu quero gerar impacto através da minha ONG. Essa é a sacada. Então, por exemplo, eu capto recurso para fazer com que as crianças elas tenham um futuro melhor. Eu capto recurso para ter com que essas crianças tenham materiais, tá? Materiais, tenham um caderno, tenham um livro, tenham as coisas para que eu consiga fazer as oficinas de leitura escrita. Eu capto recurso para que eu possa pagar os profissionais para fazer o projeto acontecer. Eu capto recurso para pagar luz, água, telefone, sim. Porque sem eu não conseguir pagar a luz, água, telefone, não tem as atividades na ONG. Eu capto recurso para pagar aluguel. Porque se eu não tivesse esse espaço para fazer as atividades, não existiria projeto social. Então, assim, eu capto recurso para fazer as ações do projeto acontecer. E essas ações é a minha missão. Mas para que eu cumpra a minha missão, eu tenho que pagar luz, água, telefone, aluguel, profissionais qualificados, comprar os materiais de limpeza, comprar o material de escritório. Eu preciso de recurso para isso. Eu não estou dizendo que eu vou pegar o recurso e botar no meu bolso para eu lanchar. Eu estou dizendo que eu sim posso ganhar um salário para fazer o serviço que eu estou fazendo dentro do projeto social. Que a minha função dentro do projeto social é uma administradora. E que eu pago a administradora o valor de mercado, que é lá os R$2.000, R$2.500, porque eu trabalho 24 horas dentro do projeto, é de segunda a sexta, não é nem só 9 horas, são 24 horas, porque eu estou atrás de recurso, eu estou mandando nas redes sociais, eu estou falando com a empresa, eu estou vendo certificação, eu estou fazendo curso para conseguir recurso para o projeto social. Então, assim, eu estou ganhando esse salário para o meu serviço prestado. E isso, pessoal, é normal. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo, vocês têm que começar a entender isso. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Pergunta simples, direta e que vai fazer a diferença para vocês. Deixa eu mudar aqui, acho que deu uma clareada aqui, ó. Eu falei, eu tô com o espaço aqui improvisado. Então, o negócio era fazer a live aqui para vocês. Então, o espaço está improvisado, mas vamos lá continuar aqui. Então, galera, vamos lá. Eu quero que vocês respondam no fundo do coração aqui. Vocês, vamos lá. Vocês. Responde para mim, a escola pública é de graça? É uma pergunta que eu faço toda vez para as pessoas, eu faço isso com meus alunos logo quando eles entram no projeto. Aqui. E aí, velho? Desculpa. A escola pública é de graça?
E aí algumas pessoas vão falar, claro que é de graça, outras vão falar não. E eu vou falar para você que a escola pública ela não é de graça. A escola pública, elas prestam serviço gratuito, tá? Para a comunidade, para a população. Mas ela não é de graça. Por que ela não é de graça? Porque o professor é pago, a merendeira é paga, a reforma da escola é paga, o material didático é pago, você pode ganhar de graça, mas é pago. O uniforme é pago por alguém, mas você também ganha o uniforme. Eu estou dizendo o quê? Que o serviço prestado é gratuito, mas todos os impostozinhos que você paga, eu brinco falando dos impostozinhos, porque os impostos não são pequenos, são muito, tudo, você para respirar, praticamente você paga um imposto. Então, estou dizendo para você o quê? Que você paga muitos impostos. E esses impostos são direcionados para onde? Para o governo. E o governo vai fazer o quê? Ele vai direcionar esse imposto, tá? Esse recurso para a saúde, para a educação, para a segurança. Ok? E é isso que eu estou te falando. Então, a escola pública, ela não é de graça. Alguém paga por ela. O serviço é gratuito. Mas se ninguém pagasse por aquilo, ele não existiria. Porque tu acha realmente que o médico ia trabalhar de graça para você ter uma consulta? Óbvio que não. Óbvio que não ia trabalhar de graça. Ele ia ficar lá, sei lá, 16 horas trabalhando de graça? Claro que não, pessoal. E aí a questão é que o projeto social é a mesma coisa. Existe o trabalho voluntário, que é gratuito, mas os profissionais que estão dentro do projeto trabalhando 20, 30, 40, 48 horas semanais, eles precisam receber para isso. Entendeu a ideia? Então, na verdade, você tem que ir atrás de um recurso, sim, para você pagar os profissionais que ali ficam uma carga horária grande. Assim como para pagar luz, aluguel, telefone, internet e assim por diante. Legal? Tudo bem, Débora. Mas como ter recurso para manter a minha ONG? Porque assim, você fala, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Eu sei que eu vivo tirando dinheiro do meu próprio bolso. Então, gente, para você ter recurso dentro do seu projeto social, você precisa o quê? Criar doações recorrentes. O primeiro ponto é criar doações recorrentes, que é o quê? Falar com pessoas físicas para te doar através de Pix mensal, carnê, apadrinhamento, depósito bancário, entendeu? Boleto, não importa, mas pessoas doando recorrentemente para o teu projeto social, a partir de R$20 já faz uma diferença imensa. Você tem que captar de empresas, você tem que ir atrás de empresas para pedir produtos, para pedir serviços e também para pedir dinheiro. Você tem que promover eventos de arrecadação, bazar, bingo, brechó, rifa, entre outros, porque não é simplesmente fazer evento para captação, mas para se conectar com pessoas. Você tem que diversificar a sua fonte de recurso, ir atrás de editais, parcerias, poder público e assim por diante. Então, você tem que ter várias fontes de recursos, além de criar sua própria geração de renda, que é o quê? Você alugar um espaço, você fazer um produto, você prestar um serviço e assim por diante. Tá? Então, diversificação de fonte de recurso faz com que você consiga ter recurso dentro do seu projeto social e vai fazer com que o seu projeto se mantenha aí, crescendo e fazendo cada vez mais impacto social. Tá? E aí você está me perguntando, pô, Débora, estou entendendo, você está falando sobre doações recorrentes. Mas assim, o que é doação recorrente, Débora? Que negócio é esse? Então, pessoal, o que realmente faz um projeto crescer, o que faz você ter previsibilidade financeira, é você ter doadores recorrentes. Por quê? Vamos lá. Quando você tem pessoas que estão ali todo mês doando para o teu projeto social, você tem uma fonte de recurso realmente garantida. Então, por exemplo, se eu tenho aí 100 pessoas doando R$30 todo mês para o meu projeto, eu tenho R$3.000. Porém, todavia, claro que nem sempre vai fazer essas pessoas doarem todo mês. Vai ter meses que ela vai doar certinho e vai ter meses que essas pessoas não vão doar. Vai ter meses que essas pessoas vão se lembrar e vai doar de novo e vai doar até mais. Mas a ideia é ter uma base, uma média de recurso. Então, por exemplo, eu falei que eu tenho R$3.000 por mês. Mas a verdade verdadeira, depois de uns 4 meses de aí, colocando direitinho 100 pessoas, eu vi que a minha base de recurso, realmente, a minha média é de 2.800. Eu consigo ter mês que está num baixo mês, porque as pessoas às vezes esquecem, é 2.800. Mas tem meses que eu consigo 3.100, 3.200, que a pessoa lembra e der um recurso para a gente. Mas o certo é ter 2.800 com certeza. Então, eu estou dizendo o quê? Que garantido eu tenho 2.800. E esse valor vai ser feito, vai ser feito nada. Esse valor eu vou conseguir pagar o quê? Luz, água e aluguel. Os 2.800 eu tenho certeza que está garantido e eu consigo pagar luz, água e aluguel. E as outras coisas dela? Eu vou correr atrás.
Eu vou correr atrás para ter um participar de um edital, e aí com o edital eu consigo pagar o profissional que vai estar dando a aula, entendeu a ideia? Com uma parceria com o poder público, eu também consigo ter recursos para garantir também a captação e pagar os profissionais, e talvez eu possa também garantir uma porcentagem para pagar essas despesas básicas de luz, água, telefone. Então, assim, eu vou trabalhando, mas o certo é ter o doador recorrente, porque eu vou ter certeza que eu vou ter aquela doação dentro do projeto social. E eu simplesmente tenho que fazer mais o quê? Trabalhar para conseguir mais pessoas, para que essas pessoas continuem doando e aumente a minha arrecadação, o qual eu vou conseguir trazer outras pessoas para dentro do projeto e eu vou conseguir arcar com outras despesas, assim como conseguir também pagar um profissional fixo na ONG. E aí eu falo para vocês, eu, Débora, trabalhava num projeto que eu era paga para trabalhar nele. Eu era gerente administrativo. E assim, eu ganhava meu salário todo mês bonitinho. Eu tinha meu vale alimentação, eu tinha meu vale transporte, tudo certinho. Igual trabalhar numa empresa, eu trabalhava dentro de um projeto social. O projeto social arrecadava, comprava todos os benefícios para as crianças, fazia todas as atividades na instituição e tinha os profissionais que estavam ali trabalhando todos os dias para conseguir recurso, para organizar, para ter transparência e assim por diante. Então, eu ganhava um valor para fazer o meu trabalho. E você pode fazer isso na sua organização, mas você precisa de quê? Organização. Legal? De conhecimento de como fazer as coisas. E aí vem, quais são as vantagens de ter um doador recorrente dentro da sua ONG? Primeira vantagem aí, pessoal. Primeira vantagem, segurança. Saber que vai ter dinheiro todos os meses. Porque você, na verdade, um mês você tem, outro mês você não tem. Agora, se você tem garantido aí R$3.000 todo mês, R$2.000, R$5.000, R$10.000, você tem certeza que você pode ter aquele serviço e você vai ter condição de pagar, tá? Segunda vantagem aí, planejamento. Gente, você pode organizar melhor o futuro da sua ONG. Poxa, eu estou arrecadando legal, vou conseguir daqui a 6 meses contratar um profissional. Então, você já tem noção de que o recurso que você arrecada, você pode pagar um profissional daqui a 6 meses, depois de você organizar. É aquela questão, eu vou ter previsibilidade financeira, então tem como eu me organizar, tem como eu me planejar. Terceiro ponto, confiança. Gente, equipe doadores acreditam mais na ONG. Mais uma vez, se você tem profissionais dentro da instituição e você paga para esses profissionais para eles fazerem um trabalho de qualidade, eles vão ficar mais na ONG. Eu não estou dizendo que mas é só se eu pagar. Gente, para pensar. Eu fiz uma live falando sobre isso. E você deve também entender, eu pergunto aqui para vocês, o teu voluntário, ele está ali trabalhando de graça, realmente, fazendo um serviço gratuito, e aí surge uma oportunidade para ele trabalhar. Ele vai continuar com o teu projeto? Possivelmente não. Ele vai trabalhar, porque ele precisa de dinheiro para pagar as contas da casa dele. Agora, se você tem pessoas ali que você realmente entende que é bom, que tem que estar ali, pagando para ela estar ali, você vai pagar porque você quer aquele profissional ali, que é bom, qualificado e está dando resultado no projeto. Então, você não vai ficar com medo de perder ele, porque você está pagando ele. Desculpa, essa é a realidade. Então, assim, quando você tem condição de pagar uma pessoa para ela ficar ali, e ela não fica assim, eu tô aqui enquanto posso, tá? Se eu for contratada, eu vou meter o pé. Não, vou pagar ela vai ficar aqui. Ela não vai ficar nessa coisa de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, tá? E quarto ponto aqui, crescimento. Quando você tem doadores recorrentes, você cresce. Por quê? Porque você vai conseguir pagar suas contas, você vai diminuir esse teu estresse de ficar o tempo todo, ai meu Deus, eu tenho que pagar a conta de luz, ai meu Deus, como eu tenho que captar, ai meu Deus, aonde que eu vou conseguir dinheiro? Você vai parar com isso. Então, assim, você vai parar de ficar no desespero e você vai focar no que realmente importa. Claro que é importante captar recurso, claro que é importante você ter seus resultados, mas muitas das vezes a gente só faz o projeto acontecer sem entender se aquilo que a gente está fazendo a diferença, se está tendo resultado. Então, não vai só fazer a atividade acontecer. Você vai conseguir entender a sua atividade, seus resultados, suas metas, entender se a tua metodologia está legal, entender se o processo das suas ações realmente estão gerando impacto para a comunidade, para a sociedade. Isso é muito importante, pessoal. Por isso que é bom ter recursos recorrentes dentro da ONG, tá? E aí você vai falar, Débora, show, estou entendendo. Mas assim, como que eu vou começar esse negócio? Porque eu estou perdida. Eu não sei como eu faço, eu nunca captei recurso, só fico pensando em recurso público, como que eu vou captar recurso público, como que eu vou captar emenda parlamentar, porque é um dinheiro bom, e eu quero dinheiro bom dentro do projeto. Então, pessoal, não adianta você querer captar, não adianta você querer pegar limões, tá, da sua árvore, se você está plantando banana.
Então, assim, você tem que botar o teu pezinho no chão, entender o teu projeto, entender a sua realidade, entender aonde você está e quem é você. Então, você sonhar, você pode, tá? Mas não adianta ficar no sonho, 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 sonho e não ter capacidade de realizar esse sonho. É muito legal ter recurso público, é maravilhoso. Porém, todavia, é um tiro no pé se você não sabe utilizar esse recurso. Assim como é maravilhoso você falar, eu passei na lei de incentivo, eu consegui a lei Rouanet, maravilhoso para você. Mas o que adianta você passar, ser aprovada para captar recursos, se você não sabe captar recurso com a empresa? Aí eu consegui, vou R$500 mil, ótimo, mas cadê esse R$1? Tu não tem, porque você não sabe como captar R$1. Então, o que adianta você ter conseguido passar ali autorização para captar da lei Rouanet? Nada, porque você não sabe captar. Então, assim, um tiro no pé. Entendeu a ideia? Então, precisa de conhecimento. Precisa entender o que você está fazendo. Precisa entender o valor do teu projeto social. Precisa, primeiro, ter uma base sólida antes de você sair captando. Porque não adianta você captar hoje e amanhã você não ter recurso. Não adianta nada. Hoje, é aquela ideia que eu falo sempre para as pessoas. Vocês vivem o quê? Vendendo almoço para pagar janta. Não é assim que se faz um projeto social. Projeto social é trabalho constante. É captação de recurso constante. É realização da atividade constante. É isso. Mas se você não sabe, só que é só, eu quero melhorar o mundo, sem entender como melhorar o mundo, gente, é trabalho jogado fora. É seu tempo perdido, é seu dinheiro perdido. Então, vamos lá. Por onde eu vou começar a ter recurso suficiente para pagar as despesas da minha ONG e os meus profissionais? Calcule os seus custos fixos. Primeira coisa que você tem que fazer, entender quais são os custos da sua ONG. Você precisa entender isso. Você chegar no patrocinador e falar, R$10 mil já faz a diferença na minha vida. Cara, tu sabe utilizar esses R$10 mil? Realmente você vai saber aplicar esses R$10 mil? Esses R$10 mil vai fazer você ter impacto social, de realmente ter resultados? Não sei. Então, o que adianta você captar R$10 mil? Entendeu? Então, primeiro ponto, calcule os seus custos. Segundo ponto, entenda realmente o que você está fazendo vai gerar resultado. Não é só ir atrás de dinheiro. Terceiro ponto aqui, criar campanhas de doações recorrentes. Gente, a pessoa pode doar por Pix, a pessoa pode fazer carnê, a pessoa pode fazer boleto, a pessoa pode fazer depósito bancário. Você tem que fazer a ideia dessa pessoa doar recorrentemente para o teu projeto social. Quarto ponto aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que negociar com empresas. Isso é muito importante. Não é você ir lá e falar para a empresa, eu preciso, pelo amor de Deus, de R$5 mil para fazer meu projeto acontecer. Não faça isso. Você tem que saber entender a empresa. Você tem que saber entender o seu projeto. Você tem que alinhar os seus objetivos. E aí você vai falar com as pessoas lá, os empresários, olha, eu preciso de recurso para pagar conta de luz, água, telefone, pagar as contas, pagar o profissional para fazer atividade X, que vai dar resultado tal, você vai ter visibilidade, você vai ter tal coisa. Aí você vai conversar, você vai negociar. Quinto ponto aqui, sempre incluir as despesas administrativas no projeto. O que eu estou falando? O que adianta você pagar? Professor paga material se você esquece de pagar luz, água, telefone e paga também o contador. Não adianta nada. Se você puder arcar também uma porcentagem, você pode fazer isso. Você pode, na hora de você negociar lá, você pode perguntar, eu posso tirar 10% dessa doação para pagar essas despesas? Tudo negociação, tá? E claro, transparência, pessoal, transparência. Como eu gosto de colocar aqui, credibilidade real. Que é o quê? Você saber sobre o teu projeto social, você saber realmente da onde você está captando, como você está gastando recurso e os resultados que você está tendo. Isso é muito importante. Isso é integridade. E você normalmente bota lá, eu sou transparente. Eu falo das minhas atividades acontecendo. Ótimo! Mas você fala de onde está vindo o dinheiro? Você fala para onde está indo o dinheiro? Não, você normalmente só fala o quê? Gente, eu estou precisando de recurso para pagar a luz. Gente, eu estou fazendo atividade de música, balé e de não sei o quê. Mas isso está gerando resultado? Isso está realmente cumprindo com o teu objetivo de fazer uma transformação social? Se não, filha, tu só está apagando incêndio. Só está apagando incêndio. É aquela coisa, tu tá secando gelo. Secando gelo não faz diferença. E hoje as pessoas querem ver transformação. E transformação vem através de depoimentos, não de números que está atendendo 50 crianças, entregando 10 cestas básicas, fazendo tal coisa. Vem de resultado. Transformação na vida daquele indivíduo. Enquanto você não conseguir mostrar isso, o seu projeto não tem valor
para receber doações. Assim como não tem valor da comunidade, que pode sim ajudar no teu projeto social. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e, claro, na próxima live o nosso cenário vai estar bem melhor. Tchau, tchau.